Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Vim, que é o editor de texto que eu utilizo aqui no meu sistema no dia a dia. O Vim é apenas um dos editores de texto que a gente tem para utilizar via terminal. Existem outras opções que muita gente gosta, como o Nano, mas a minha preferência pelo Vim é que eu me adaptei mais rápido, as teclas de atalho para mim são mais claras e também são utilizadas por alguns outros aplicativos. Não todos eles, é claro, mas, por exemplo, o Ranger utiliza algumas teclas de atalho que eu já estou acostumado no Vim, então fica mais fácil a utilização. E nesse vídeo eu vou trazer alguns comandos básicos do Vim para quem está querendo começar a utilizar e não faz ideia de como fazer isso, tá? Meu primo, por exemplo, diz que acha o Vim muito difícil, então vamos ver se esse vídeo dá uma ajuda também para ele. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é abrir o nosso terminal, até porque a gente vai trabalhar com o Vim, né? Então eu posso utilizar o Vim de duas formas. Entrando no arquivo que já está criado, ou eu posso criar um arquivo. Então, por exemplo, eu posso simplesmente criar um arquivo aqui chamado futebol. Entrando nele, eu entro no modo de inserção, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e escrevo o texto que eu quiser. Então eu vou botar aqui Manchester United, Real Madrid, Bayern. E aí eu posso simplesmente salvar e sair. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. E se eu der aqui um ls agora, ó, já está ali futebol, tá bom? E para entrar nesse arquivo, eu simplesmente boto futebol e o arquivo já está pronto. Mas é claro que eu não preciso dar um nome para esse arquivo antes de criá-lo. Eu posso dar depois na hora que eu for salvá-lo. Então, por exemplo, eu posso entrar aqui em Vim, tá? Botei aqui Vim, entrei no meu arquivo e vou botar aqui a mensagem para vocês. Se inscrevam no canal e deixem um like para dar aquela fortalecida. Lembrando que eu não dei um nome para esse arquivo, então eu posso dar um nome aqui, ó, utilizando WQ, o W é de write, o Q é de quit, que seria basicamente salvar e sair, e do lado eu posso botar o nome do arquivo que eu quero. Então, TWM, que é aqui o nome do canal. E assim que eu sair, ó, se eu der um ls, você vai ver que já está ali o futebol e o TWM. Então, Vim TWM vai entrar no arquivo e mostrar para vocês a mensagem, tá bom? Mas é claro que esses não são os arquivos que eu vou trabalhar. O arquivo que eu vou trabalhar, vou até dar uma limpada aqui na tela, está lá na minha pasta documentos. E é um arquivo que eu peguei da internet, um textinho que eu peguei da internet, para fazer essas mudanças com vocês. Então o que eu vou fazer vai ser dar aqui um Vim, documento, teste, tá? E aqui dentro eu estou no meu arquivo. Lembrando que eu peguei esse texto da internet para mostrar para vocês, basicamente, como funcionam essas teclas de atalho. No Vim, a gente tem 4 modos de utilização. O primeiro deles é o modo em que a gente está, que é um modo simplesmente normal. E é quando você aperta ESC, ele entra no modo normal. O modo normal ele serve para você simplesmente fazer a leitura do seu arquivo e utilizar alguns comandos, caso você queira apagar alguma linha, copiar alguma linha, adicionar alguma linha. Para fazer isso, você pode usar, claro, as teclas de setas aqui do seu teclado para ir para o lado esquerdo, lado direito, para cima, para baixo. Ou você pode utilizar um quarteto de linhas que muita gente prefere, que é o quarteto J, K, L, H. Por exemplo, o J ele vai para a linha de baixo. Se eu utilizar o K, ele vai para a linha de cima. O L ele vai me levar para o lado direito. E o H me leva para o lado esquerdo. É basicamente um quarteto de linhas, elas estão uma do lado da outra. Fica fácil de entender basicamente como funciona depois que você pega o jeito. Ainda nesse modo, a gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui um arquivo que tem, no total, 38 linhas. Só que na primeira tela está aparecendo apenas 24. Isso é considerado a primeira página. Se eu quiser basicamente para a página de baixo, eu posso utilizar Shift Page Down. Então, o Page Down vai me levar para baixo. E repara bem, ele sempre me mostra uma linha antes da última linha da página anterior. Então, se eu der aqui, por exemplo, um Page Up, você vai ver que ele está ali, ó, na 24ª linha. Mas se eu der um page down, ele está na 23ª, com a 24ª vindo em sequência, para você saber o que estava escrito antes, tá? Vamos voltar aqui para a nossa primeira página. E nela, a gente pode utilizar alguns outros comandos. Por exemplo, a letra G aqui acaba sendo muito importante. Digamos que eu estou aqui na linha 7, e agora eu vou utilizar o G maiúsculo, e ele vai me levar até o final do arquivo. Então você pode ver que ele me levou lá até a 38ª linha. Se eu der um double G, ou seja, 2 vezes a tecla G minúscula, ele vai me levar lá para a primeira linha do arquivo, tá bom? Se eu utilizar, por exemplo, aqui o W, ele vai me levar de palavra em palavra do arquivo. Então, W minúsculo, lembrando que tem que ter sempre essa diferenciação, ó, ele está me levando
em cada palavra do arquivo. Olha para isso, olha que interessante. Ele está me levando em cada palavra do arquivo. Agora, por exemplo, se eu estou aqui no fim de uma linha e eu quero ir para o começo dessa linha, eu posso utilizar o número 0. Você pode ver que ele me levou lá para o começo dessa linha, tá? Mas digamos que eu quero simplesmente ir para o fim da minha página atual. É nela que eu quero começar a fazer a edição. Aí eu posso utilizar o L maiúsculo. Lembrando que o L minúsculo ele me leva para o lado. O L maiúsculo me leva ao fim da página. Então, basicamente, me levou aqui para o fim da página. Se eu utilizar 2 vezes o G minúsculo, ele vai me levar para o começo. Ainda continuando nessa parte, entre aspas, normal, a gente pode utilizar 2 vezes a letra D. Como é que funciona isso? Se eu estou aqui, por exemplo, na segunda linha e eu quero subir com essa segunda linha, eu utilizo 2 vezes o D e ele apaga uma linha. E sim, o D 2 vezes, ele apaga não somente uma linha que está em branco, como uma linha que tem texto. Então, por exemplo, 2 vezes o D, sai apagando linha. Ele sai apagando linha. Para refazer tudo isso, eu posso utilizar o U. Cada vez que eu utilizar o U, ele vai desfazer uma das coisas que eu tinha feito. Então, U já desfez uma. U novamente desfez outra. Novamente desfez outra. E ele vai fazendo isso, basicamente, se eu quiser, até o momento em que eu abrir o texto. Então, por exemplo, se eu tenho novamente aqui, já está ali que já está na alteração mais antiga. Então, apesar de ter mostrado os comandos, ele só considera como alteração se eu realmente mexer no texto. Indo para o modo de inserção agora, a gente tem como entrar no modo de inserção utilizando 4 métodos, sendo as letras A e I. E no caso, A maiúsculo e I maiúsculo. O A minúsculo, por exemplo, se eu tiver aqui, digamos que eu estou aqui na letra N na 4ª linha. Se eu utilizar o A minúsculo, ele vai me levar para o pós-N. Então, por exemplo, A, ele vai começar a editar após o N. Se eu der aqui agora um I minúsculo, ele vai me levar para o antes do N. E é claro que eu posso utilizar também o A maiúsculo e o I maiúsculo. Basicamente, o A maiúsculo ele vai me levar para o fim da linha. Aqui, A maiúsculo me leva para o fim da linha. Se eu utilizar o I maiúsculo, ele me leva para o começo da linha. Então, tem essa diferenciação e é assim que você pode começar a fazer as suas edições, tá bom? Saindo desse modo e entrando no modo de visualização, a gente pode utilizar o V maiúsculo e o V minúsculo. E agora sim, vocês vão ver ali embaixo que a gente vai entrar no modo de visualização. Lembrando que para alternar entre esses modos é bom utilizar sempre o ESC, senão você não vai conseguir fazer nada disso. Até porque, por exemplo, se eu estou aqui no modo de inserção e eu vou utilizar aqui, por exemplo, o V que eu acabei de falar, ele vai simplesmente digitar o V, ele não vai entrar no modo de visualização. Então, como é que eu faço? Eu utilizo o ESC e pronto. Agora eu posso começar a utilizar o V maiúsculo e o V minúsculo. A diferença entre os dois é que o V minúsculo ele pode selecionar somente palavras se eu quiser. O V maiúsculo vai selecionar linhas. Como assim? Eu estou aqui com o V minúsculo, então repara bem o que vai acontecer ali com a palavra canto. Selecionei o C, selecionei o A, selecionei o N, selecionei o T, selecionei o O. Uma vez que eu pressionei o V minúsculo, eu posso utilizar as minhas arrow keys, ou então o L do nosso teclado, para poder simplesmente selecionar letras e palavras, como vocês estão vendo. E é claro que eu posso selecionar também linhas, se eu simplesmente for indo para baixo, ele vai selecionando linhas. Já o V maiúsculo, ele vai selecionar somente linhas. Então, por exemplo, se eu estou aqui na 3ª linha e utilizar o V maiúsculo, repara como ele já pegou a linha inteira. E se eu for descendo, ele vai pegando mais linhas, tá bom? E é aqui que entra, basicamente, uma outra dica, que seria basicamente o de copiar a parte selecionada, o de cortar a parte selecionada e o de colar a parte selecionada. Então, como funciona? O Y aqui do nosso teclado, ele vai me permitir copiar isso tudo. Então, eu estou aqui, Y, 9 linhas foram copiadas, vamos dizer assim. E para colar isso, eu escolho onde eu quero colar. Vamos lá para o final do arquivo. Eu vou dar aqui, por exemplo, alguns enters, né? E agora eu posso utilizar o P e você pode ver que ele fez a colagem inteira do que eu queria. Para desfazer, como eu falei, nosso querido U. E ele vai desfazer aqui para mim, tá? Então, voltando lá para cima, para repetir basicamente o que eu acabei de fazer, que é selecionar tudo, vamos selecionar aqui novamente a mesma parte. E aqui eu vou utilizar agora o D. Só que você vai ver que o D ele vai cortar. Então, cortei, você pode ver que está ali, 9 linhas a menos. E com o P eu posso simplesmente colar.
Você pode ver que ele não pulou aqui uma linha porque ele não copiou a linha, ele copiou simplesmente o texto. Mas eu posso utilizar para copiar também a linha se eu quiser, tá bom? E agora a gente vai para a parte dos comandos, que é basicamente o último sistema de operação do Vim que eu vou mostrar aqui, tá? É o último de fato também, mas é o que eu vou mostrar aqui por último. Para utilizar ele, a gente tem que estar, claro, no nosso modo normal, e agora a gente pode utilizar ele de algumas formas. Por exemplo, Shift 2 pontos, ele vai me permitir utilizar alguns comandos. Como eu mostrei agora há pouco, o W é o de escrever. Então, você pode ver que ele já salvou ali, ó. Escrever que eu diga o write, que seria basicamente salvar. Ele salvou o arquivo, ele escreveu o arquivo. O Q seria basicamente o de quit. E se eu der aqui um Q, você pode ver que ele saiu. Só que tem um porém aqui. Digamos que eu tenha feito alguma coisa aqui no meu texto. Eu escrevi várias letras A. E eu quero sair sem salvar. Se eu utilizar aqui o Shift Q, você vai ver que ele não vai funcionar. Ele vai mostrar que eu tenho que adicionar um ponto de exclamação para sair. Então, como é que eu faço isso? Shift, 2 pontos novamente, Q, e aí sim o ponto de exclamação, e agora sim eu saí do meu arquivo, tá bom? E se eu entrar novamente, você vai ver que não tem nenhuma modificação daquela que eu não salvei. Além disso, eu posso utilizar também, por exemplo, o modo de substituição de palavras. Como é que funciona isso? Eu posso estar aqui, Shift, 2 pontos, e posso botar aqui porcentagem, S, e aí eu posso pegar as palavras que eu quero que sejam substituídas e substituir por outras palavras. Então, digamos que eu quero substituir aqui todos os não por sim. Então, eu boto barra não, barra sim. E agora, se eu der um Enter, ó, todos os não foram substituídos por sim. Para desfazer essa mudança, normalmente. E é claro que eu posso também sair dessa tela de seleção. Pode ver que tem um não diversas vezes selecionados ali. Para fazer isso, 2 pontos, set no HL search. Então, sumiu a seleção. E como é que eu faço para fazer essa busca, né? Eu estou aqui com um arquivo muito grande, eu quero fazer uma busca. Para fazer essa busca, eu utilizo o barra aqui e boto a palavra que eu quero. Então, digamos que eu queira achar não. Então, aqui, ó, não. Se eu der um Enter aqui, ó, ele já achou aqui o não e eu posso caminhar através do não utilizando a tecla M, tá bom? E é basicamente assim que funciona. Então eu vou sair aqui do meu arquivo para encerrar esse vídeo. E pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do Vim. Tem muitas outras teclas de atalho, mas aí o vídeo ficaria muito longo. E a minha ideia não é fazer vídeos tão longos assim, a não ser que seja estritamente necessário. Eu posso trazer uma parte 2 com outros comandos, algumas dicas e tudo mais, mas espero que vocês tenham gostado desse aqui. Espero que vocês tenham entendido bem como funciona o Vim, tá? E no caso vale também para o NeoVim, que é o que eu utilizo aqui no meu sistema. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixa aquele like, aquela coisa que a gente sempre pede todo vídeo. Deixa aquela interação aqui, tá? Eu não sei o que acontece. Teve um rapaz que comentou que o comentário dele foi apagado. Não foi apagado por mim, provavelmente foi apagado pelo YouTube. Eu não apago os comentários, até porque eu gosto da interação com vocês, eu acho muito legal. Como eu disse, eu gosto de aprender, eu gosto de ajudar quem eu conseguir ajudar também. E é isso. Então, nos vemos na próxima. Valeu!